Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Bevery, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 9, áudio 36, A Fraqueza Ocidental. Posso ser honesta? Eu temo pela Igreja Ocidental. Infelizmente, em nossos dias, somos mais propensos a encontrar aqueles que desonraram o nome do Senhor. Às vezes, minha apatia e meu egoísmo me revoltam. Recentemente, John e eu jantamos com pastores que compartilharam como estão constantemente alertando suas congregações formadas por pessoas que professam ter abraçado Jesus Cristo como Senhor contra as armadilhas da imoralidade sexual. Em troca, eles recebem olhares vazios e desculpas esfarrapadas, como casais que moram juntos explicando: nós planejamos nos casar um dia. Por que é errado morar junto e fazer sexo agora? Outro ministério compartilhou a angústia de que um importante líder cristão estava planejando se divorciar de sua esposa, apesar de não haver base bíblica para a sua ação. Ele explicou que o homem entendeu que o divórcio iria tirá-lo do circuito de pregação por possivelmente 1 ano, mas que depois ele voltaria a pregar novamente. Infelizmente, ele deve estar correto. O medo do homem não impede mais nenhum de nós de pecar. Apenas o temor do Senhor nos fará ficar longe do mal. Depois de um momento de mover particular em um culto no qual o Espírito Santo comissionou centenas de mulheres a tomarem sua cruz e seguirem Jesus, o líder se levantou e disse a todas as mulheres para não se sentirem pressionadas, porque Deus não precisa que elas façam. Ele apenas precisa que elas sejam. Sério? Sou muito grata porque Jesus não desistiu do título de ser o Filho de Deus e porque esteve exposto a se despir de sua natureza e de seus privilégios divinos para fazer a obra de um servo em nosso favor. Eu olho para a igreja e a vejo tão profundamente inserida e presa ao mundo que isso me assusta. A mulher com o passado. Mas as coisas não foram sempre assim para Fotina. Voltamos à história de Fotina. Houve um tempo no qual ela esteve tão profundamente envolvida em um estilo de vida pecaminoso que era vista como nada mais que uma forasteira envergonhada. Ela era uma mulher com um passado vivendo sob a lei, que a deixava sem esperança e sem futuro. A Bíblia nos dá uma ideia do histórico dessa mulher. Quando a encontramos pela primeira vez, ela não tem nome nem moradia. Sua vida era tão confusa em tantas áreas que ninguém imaginava que algum dia ela poderia ministrar. Entendendo isso, ela primeiro compartilhou o Evangelho como perguntas e sugestões. Talvez, assim como nossa amiga, você também tenha sentido o julgamento dos outros de forma tão extrema que suas afirmações permanecem como pistas e sugestões. Perdoe-as. As pessoas que prendem você ao seu passado ainda precisam experimentar a revelação da misericórdia de Deus e o poder do renascimento. Quem sabe seja você que se questione. Meu passado levantava um monte de questões para mim, e ainda assim foram os lugares mais escuros e sujos da minha vida que mais tarde foram redimidos para se tornarem poços mais profundos. É verdade que os novatos não devem ser promovidos à liderança tão rapidamente, mas também é fato que todos os cristãos devem ser encorajados a serem testemunhas do poder salvador. Mas a preciosa graça de Jesus nunca deve ser mal usada ou utilizada como uma desculpa para sair e pecar um pouco mais. Romanos 6, versículo 1 e 2. Em vez disso, sua graça deve nos impulsionar a mudar, a viver vidas transformadas de justiça crescente e a receber novos nomes. Antes de receber o nome de iluminada, Fotina era conhecida apenas pela sua designação étnica.
Nós a encontramos quando ouvimos sua conversa privada com Jesus. Ela é a nossa amiga, a mulher samaritana. Que tremendo que a mulher que antes tinha 5 maridos poderia um dia trabalhar junto com suas 5 irmãs. Eu amo isso, porque na Bíblia o número 5 simbolizava graça. E no caso dela, Fotina experimentou graça sobre graça. Sempre amei essa mulher. Por anos a vi como uma mulher de grande capacidade. Ela era um poço profundo, vivendo numa vida rasa. As dificuldades que enfrentou e as realidades de suas escolhas cavaram um buraco profundo, escuro e seco dentro dela. O inimigo da sua alma queria que ali fosse um lugar perpetuamente quebrado, que a isolasse e enterrasse os seus sonhos. Quando leio o relato da interação entre Jesus e essa mulher em João 4, sempre me coloco na cena. Imagino que os discípulos pensaram que era seguro deixar o exausto Jesus sozinho no poço. Ainda não era hora de os pastores levarem seus rebanhos para beberem água, e as mulheres da área já tinham ido pegar água para seus afazeres domésticos mais cedo, de manhã. Eu amo a maneira como a versão Passion Translation traduz a interação inicial deles. Cansado da sua jornada, da sua longa jornada, ele se sentou na beira do poço de Jacó. Ele enviou seus discípulos ao vilarejo para comprar comida, porque já era tarde. De repente, uma mulher, samaritana, veio para buscar água. Jesus disse a ela: "Dê-me um pouco de água." João 4, versículo de 6 a 8. Jesus estava cansado de uma caminhada extensa e exausto dos fariseus. Eu o vejo sentado na beira do antigo poço de Jacó. O implacável sol da tarde do Oriente Médio vem sobre ele, mas ele pôde sentir o ar fresco subindo do poço profundo. Jesus olha para a sua profundidade e pondera sobre sua história enquanto revisa os eventos do dia. A abordagem deles na Judéia terminou abruptamente e a caminhada havia sido longa e empoeirada. Ele havia colocado um ponto final nos batismos quando descobriu que os líderes religiosos os colocaram em uma espécie de competição quantitativa no templo entre os seus discípulos e os discípulos de João. Você pode conferir isso em João 1. Porque eles não podiam simplesmente enxergar o batismo pelo que ele era. Eles estavam trabalhando juntos como colaboradores. Sim, as multidões vieram. A fome deles era desesperada depois de tantos anos de sequidão. Agora, o profético e a promessa estavam preparando as pessoas. Vidas estavam sendo restauradas através do arrependimento e do fluir das águas do batismo. Era algo tão santo, tão cheio de esperança, mas eles tentaram reduzir tudo a um circo. Então Jesus havia deixado para trás as águas do Jordão para ir a esse local árido. Jesus fechou os olhos por um momento contra a poeira e os raios do sol. Ele iria descansar e esperar naquele poço antigo pelo retorno dos discípulos. Soltou um suspiro profundo e, de repente, um senso de expectativa agitou seu coração e ele sentiu o Espírito Santo sussurrar: "Eu tenho um propósito nesse território samaritano estéril." Jesus escutou uma palavra: colheita. Abriu os olhos e observou quando uma filha solitária de Samaria vinha para coletar água. Ela carregava um vaso bem grande, semelhante àqueles que as outras mulheres usam quando coletam água no nascer do dia. Seu vaso estava vazio e também seu coração. Essa filha estava tão destruída que até evitava a companhia de outras mulheres. Estudiosos da Bíblia sugerem que ela escolheu ir ao poço no calor do dia, quando a quantidade de pessoas ali era bem menor. Ele a observava, notou quando ela o viu e rapidamente desviou o olhar. Devido às suas roupas, ela sabe que ele é judeu. Judeus não se associam com os samaritanos, eles os desprezavam. Essa mulher
Já conheceu lutas antes e não queria mais problemas. Prevenida, ela foi para o outro lado do poço, onde abaixou seu vaso e se preparou para pegar água. Ele a chamou. Assustada, ela levantou a cabeça e parou de repente. Havia algo no tom da sua voz que a capturou. Seu pedido por água parecia mais um convite do que uma exigência. Insegura, ela disse: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. João 4, versículo 9. Imagine se preferir um preconceito tão profundo que usar o mesmo copo de água faria de você uma pessoa impura. Ela não apenas é samaritana, mas também é mulher. Mas Jesus não tinha medo de compartilhar do seu copo. Ele estava preparado para beber do cálice da ira por ela. Jesus também não queria usá-la como os outros homens que ela conheceu. Ele queria se fazer conhecido. Talvez Jesus desejasse o alívio da conversa. Talvez estivesse cansado de ser mal interpretado por líderes religiosos arrogantes. Talvez, assim como muitos de nós, ele considerasse confortável abrir seu coração para um estranho. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 10. A mulher ficou espantada. Quem era aquele homem que falava de um Deus galardoador? Ela caminhou ao redor do poço para o lado dele, a fim de ver o que ele possuía que pudesse capacitá-lo a fazer uma declaração tão chocante. Talvez seu vaso estivesse a seus pés. Ela não viu nada que fundamentasse sua declaração. Será que a promessa desse homem se provaria vazia como as palavras de todos os outros homens que ela havia conhecido? Intrigada, a mulher questionava a capacidade de Jesus de pegar água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Versículo 11. Ela pensou que uma água fresca dessa maneira deveria vir de um lugar bem no fundo do poço. Seria possível que esses judeus estivessem insultando o poço de Jacó? Esse poço era rico em legado e mais profundo que a maioria dos outros poços. Ela afirmou seu ponto de vista mais um pouco. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 12. É interessante que o poço em questão aqui seja o de Jacó. O nome Jacó significa aquele que engana, afasta ou pega pelo calcanhar. Quando Deus profetizou inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, ele disse que a mulher feriria o calcanhar da semente. Mais tarde, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus. É um fato instigante que essa mulher, que foi enganada tantas vezes por acreditar que os homens poderiam saciar sua sede, se veja agora falando com o príncipe da paz de Israel no poço de Jacó. Mesmo que ela esteja errada, Jesus sabe exatamente o que está acontecendo. Essa conversa é, na verdade, sobre o desespero da sua sede, não sobre a condição do poço. Jesus faz o que ele sabe fazer de melhor. Ignora suas perguntas e fala diretamente ao seu anseio mais profundo. Quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, versículo de 13 a 14. Dentro da palavra quem, Jesus une todos os que têm sede por mais do que esta terra pode prover. Ele coloca tanto judeus quanto samaritanos juntos e todos aqueles que já visitaram alguma vez essa fonte, no passado e no presente. Todos os poços da terra, na verdade, servem apenas para destacar nossa sede humana desesperada. A versão da Bíblia Passion Traduction traduz João 4,13 assim:
Se você beber do poço de Jacó, terá sede sempre. Poços velhos nos deixam sempre com sede. Na verdade, apenas Deus pode saciar sua sede. Esses poços antigos estavam sujeitos ao fracasso, porque suas fontes estavam presas às condições terrenas. A qualquer momento o inimigo poderia vir e atacar o poço com veneno, ou enchê-lo com sujeira, ou um longo período de seca poderia arruiná-lo. Assim, como um poço antigo, a lei poderia ser facilmente envenenada pelos estatutos humanos ou enterrada em rituais e regras feitas por homens. Os samaritanos aderiram apenas aos primeiros 5 livros da Torá e adoraram por si mesmos na montanha. Eles viviam à sombra da lei e ainda assim os judeus provaram que até a lei em sua plenitude não pôde nos dar a vida que ansiamos. Esses poços antigos de leis e patriarcas foram dados a nós para o propósito de pontuar nossa necessidade desesperada de água viva do Espírito Santo. A lei requer um local e um lugar de adoração. A lei coloca Deus além do nosso alcance. A adoração a Deus permanece uma observância em vez de uma fonte de vida. Sob a lei, há visitação em vez de habitação. A lei é onde Deus pode ser visto à distância, mas não pode ser tocado. Ela mantém um monte Sinai dinâmico onde podemos observar Deus, mas não sermos observados por Ele. Quando nosso santuário de adoração está ao nosso redor em vez de dentro de nós, corremos o risco de permanecermos forasteiros. Esse encontro entre a mulher samaritana e Jesus quebrou muitos parâmetros legais. Essa mulher quebrou a lei e estava vivendo com um homem. Mesmo em nossos dias mais liberais da igreja, ela seria considerada como alguém que vive em pecado. E mesmo assim, Jesus viu além do seu exterior de vergonha e falou direto ao seu coração partido. A lei sempre exige mais de você do que ela pode dar. A água viva não pode ser contida ou até medida, porque ela é uma luz leve. O mesmo não é verdade com a água morta. Se você quiser beber mais de uma vez no poço de Jacó, precisará de um recipiente. O que você levará para casa com você será limitado ao que puder carregar. A água morta não é leve, ela é pesada. Se ingerirmos a quantidade diária recomendada de 2 litros de água, podemos considerar um peso de 2 kg por pessoa. Se você está pegando água para cozinhar, limpar ou tomar banho, conforme o consumo de uma família de 4 pessoas, sua carga facilmente vai aumentar para 4 quilos. Essa medida nem ao menos considera o peso do vaso e a distância que você precisaria caminhar.